Fala aí, gente, tudo bem? Gravando aí um vídeo rápido aí sobre o conteúdo que eu mandei hoje aí, né? Mandei hoje 2 livros sobre homilética, né? Que é a questão da pregação, e um modelo, né, de pregação, juntamente com a explicação de cada uma das etapas, né? A gente tem visto aí, né, sobre o que é exegese, o que é hermenêutica, como fazer isso, né? Questão da pesquisa, e aí para isso a gente precisa utilizar os vários materiais, né, os comentários, as introduções e aí por diante. E a partir disso, né, a partir daquilo que a gente pesquisou e extraiu do conteúdo do texto, a gente vai montar a nossa mensagem. E aí nas últimas aulas eu tenho enviado para vocês alguns materiais sobre estrutura de sermão, né? É claro que são modelos, são sugestões. Até num dos livros que eu indiquei para vocês hoje, vem falando sobre tipos de sermão, né? Então a gente tem aí, por exemplo, sermão expositivo, que é aquele que utiliza mais essa questão da exegese, a tradução, né, do texto hebraico ou do texto grego. E aí vai focar mais na questão do contexto do texto, né, o objetivo, a mensagem. A gente tem um sermão devocional, né? Tem sermão pastoral, e aí a gente vai trabalhar cada um desses tipos de mensagem. E para cada tipo de mensagem dessa, a gente vai ter uma estrutura, né? Então a ideia é que você entenda que ao montar a estrutura, fica muito mais fácil de você passar a mensagem, né? Da pessoa compreender o que você quer. Você já deve ter ouvido pregadores que começam, terminam, mas você não consegue identificar se ele começou, se ele está terminando, onde é que ele está. E aí essas estruturas que a gente tem apresentado aí para vocês, né? Introdução, 3 pontos, uma conclusão, ela ajuda você como pregador e até como estudante mesmo, né? Tá aí montando um texto, um estudo, né? Tá se aprimorando. Isso nos ajuda a, primeiro, compreender o texto e, segundo, a passar a mensagem desse texto de forma mais adequada. No exemplo, né, ficou aí o exemplo do texto de Isaías 40, falando sobre a questão da perseverança, né? E lá, depois do modelo do sermão, coloquei assim, ó, preparação da pregação, né? E aí tem, ó, definição do tema. Então, ó, é um conceito, tema perseverança, é um conceito essencial para a vida cristã, especialmente em tempos de dificuldade. A gente tem um tipo de pregação que é a temática. Qual é o objetivo da pregação temática? Ela pega um tema e vai desenvolver o conteúdo da mensagem em cima do tema, não necessariamente em cima do versículo. E aí, às vezes, uma pregação temática, o pregador vai utilizar mais de um versículo e de livros diferentes, mas que estejam falando, às vezes, do mesmo tema: fé, amor, né, perseverança, santidade e assim por diante. Salvação, né, também. O problema da pregação temática, às vezes, é que não leva em consideração o contexto do texto. Então, ela às vezes, pode divagar. E aí o trabalho de exegese, às vezes, ele fica um pouco limitado quando a pessoa prega só nessa perspectiva. Mas, geralmente, né, as pessoas escolhem primeiro o tema, aí vai pensar no texto. Só que você tem que ter em mente que a gente precisa falar o que o texto está dizendo. Então, por exemplo, você quer pregar sobre salvação. E aí te convidaram... Não, você quer pregar não. Te convidaram para pregar sobre salvação. E te deram um texto de Gênesis 1:1. Quer dizer, não dá para pregar sobre salvação em Gênesis 1:1, porque não fala de Jesus, não fala do sacrifício de Jesus, não fala de arrependimento, não tem nada a ver Gênesis 1 com salvação. E aí você tem uma escolha, né? Ou você prega no tema ou você prega no texto. Mas é muito comum na maioria das igrejas, principalmente quando o pessoal vai fazer congresso de jovens, de homens, de mulheres, né? Aí o pessoal escolhe um tema, escolhe um versículo, e geralmente o tema não tem nada a ver com o versículo. Quando me convido, às vezes, né, outras igrejas,
para pregar, né, aluno de seminário, aí me dá um tema e um versículo que eu percebo que é diferente, eu pergunto, você quer que eu pregue em cima do tema ou do versículo? Aí quem me conhece já sabe, por quê? Já viu o problema. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para não ser desrespeitoso, ou eu vou pregar em cima de uma coisa ou em cima de outra. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Ah, Ricardo, mas como é que eu vou saber do que o versículo está falando? Fazendo esse trabalho de pesquisa que a gente tem estudado, né? Usando os comentários, os livros aí que eu tenho indicado para vocês, fazendo aquelas perguntas. Quem é o autor? Qual é a mensagem do texto? Qual o objetivo do texto? Qual a data? Qual o contexto? Quem eram os destinatários? Então, quando eu respondo a essas perguntas, eu consigo entender do que o texto está falando. E aí eu vou conseguir tirar um tema adequado. Mas, assim, qualquer mensagem, a primeira coisa, né? Uma das coisas importantes é pensar no tema. Não, vou falar sobre amor, gratidão, perdão, né? E aí por diante. A escolha do texto bíblico, né? É importante que o texto bíblico tenha a ver com o tema. E aí você vai fazer uma pesquisa. E aí a pesquisa eu vou utilizar um comentário, vou utilizar uma introdução, né? Utilizar os sites de internet. Já mandei alguns aí para vocês, né? E aí eu vou estruturar a mensagem. A mensagem vai ser estruturada, é uma sugestão, obviamente, mas eu sugiro que você utilize 3 pontos. Mas você pode usar 2 pontos, você pode usar 4, 5, né? Só não pode usar muita coisa, por quê? Primeiro que fica maçante. E aí a pessoa, quando dá meia hora, gente, meia hora de mensagem, o pessoal já começa assim, ó, a se movimentar, a mexer para lá e para cá. Então, assim, meia hora, 40 minutos de mensagem no máximo, né? Com a mensagem bem estruturada, você vai conseguir fazer com que as pessoas prestem atenção, né? Entendam pelo menos o que você está falando. E lembrando, nós quando pregamos, a gente não está pregando para convencer o outro. Quem convence é vendedor. A gente está pregando para expor o texto bíblico. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar. Por exemplo, o cara tá você pregando o texto bíblico e está falando que adultério é pecado. Aí tem um adúltero no meio da congregação, aí ele vai dizer, não tem nada a ver, que cada caso é um caso e tal. Quer dizer, não há problema dele se ele não concorda ou se ele acha que não é pecado. Mas o texto fala que você não pode adulterar, ponto, né? A gente está pregando sobre salvação, aí fala que Jesus é o caminho, né? A verdade e a vida. Aí alguém fala assim, não, todas as religiões... Problema da pessoa se ela acredita nisso. Eu não posso falar algo diferente do que está no texto. Lembre-se sempre disso. Como pregadores, a nossa obrigação fundamental é pregar o texto, não é agradar as pessoas. E quando eu digo agradar as pessoas, não é que a mensagem não tenha que ser agradável, legal, né, algo que possa cativar, atrair a atenção. Mas quando eu digo agradar, é que a mensagem bíblica, geralmente, ela vai gerar um desconforto. Por quê? Porque nós somos pecadores. E a Bíblia fala, né, de algo que geralmente nós não estamos fazendo. Então, quem prega para agradar o outro, vai ter grandes multidões, obviamente. Mas dificilmente vai conseguir expor toda a verdade bíblica. E a nossa tarefa é expor as verdades da Bíblia. Tá certo? Nunca se esqueça disso. Então, nesse material que eu mandei, tem aí a estrutura do sermão, introdução, conclusão, 3 pontos, né? Aí de desenvolvimento, né? E embaixo aí uma orientaçãozinha. Coloquei também algumas perguntas para que vocês possam responder, né? E aí, a partir dessas respostas, você tentar entender um pouco mais desse conteúdo que a gente mandou hoje. Falando dos livros que eu enviei 2 livros. Um é um pouco menos denso, né, que é aquele sobre pregação expositiva, e o outro do Martin Lloyd Jones, que é Pregação e Pregadores. Um livro muito bom. São 2 livros que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre a tarefa bíblica, né, que nós temos de pregar, de anunciar de maneira equilibrada, adequada o texto bíblico. Eu sei que a leitura, né, nem sempre é fácil, tempo a gente nunca tem, mas a gente que quer estudar a Bíblia, a gente tem que ler, né? Quem quer pregar, quem quer estudar, conhecer mais da Bíblia, tem que ler. Então,
Então são 2 livros que eu sugiro que você leia. Então você faz aí a sua leitura devocional, né? Vai ler a Bíblia aí por 5, 10 minutos durante o dia. Separa 2 minutinhos para ler lá, né? 5 páginas, 3 páginas desses livros aí que com certeza vão te ajudar, vai acrescentar. Tá certo, gente? Então é isso, né? Um videozinho aí para a gente poder massificar esses conteúdos. Qualquer coisa a gente vai conversando, tá? Abraço aí para todos.